Gente, hoje o assunto ficou sério. Nós vamos falar de espumante e de champanhe. Eu trouxe aqui o meu amigo Júnior Medeiros. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço. A coisa mais comum que a gente ouve é a pessoa ir comprar um espumante em qualquer lugar, seja qual for, e falar, estou comprando um champanhe. Acontece bastante, mas não deveria, né? Champanhe só pode ser chamado de champanhe vinho feito na região de Champagne, na França, né? Não tem outra justificativa. Qualquer outra coisa que não for feita nessa região é um espumante de outras regiões. Tem também outros nomes, né? Você tem na Itália, por exemplo, o Franciacorta, que é o nome do espumante dado, é o nome dado ao espumante feito na Itália. O Cap Classique, que é na África do Sul, é um espumante, né? Utilizam os mesmos métodos de champanhe, mas o nome champanhe só pode ser atribuído ao vinho feito na região de Champagne. Todo champanhe é um espumante, nem todo espumante é um champanhe. Fora espumante, fora o champanhe, a gente tem os nomes Prosecco, que são espumantes, Cave, que é um espumante, e o espumante frisante, até os nomes esse é o nome de um vinho, né? Mas o Lambrusco, que é um frisante. Você tem, dependendo da quantidade de espumatização de espuma no vinho, você tem uma categorização. Então, o frisante é o vinho que tem até 2 atmosferas de pressão dentro da garrafa. Acima disso, na verdade de 3 atmosferas, a comunidade europeia já permite ser chamado de espumante. Mas champanhe mesmo, ele está lá entre 6 atmosferas e meia de pressão. Realmente é outro nível. É outra champanhe, é outra conversa. Mesmo sendo o mesmo método de produção de um espumante italiano, mesmo sendo o mesmo método de produção de um champanhe, ele não pode usar o nome. Exatamente. Se chama de método tradicional ou champenoise, né, na região de Champagne. Os portugueses chamam de método champanhês. Eu vou querer conversar com você, começar para a gente falar sobre taças. E depois a gente vai abrir aqui para degustar. Legal. Essa aqui é uma taça bonita, que era bastante linda. Usada, mas para champanhe, para espumante, não é adequada, né? Não. Ela realmente, quando você coloca o espumante nessa taça, ela é muito larga, ela automaticamente, a espumatização vai toda embora. O CO2 ele se dispersa muito rapidamente e você perde uma das maiores graças do espumante, que é realmente a textura, né? A sensação táctil das bolinhas. Se você perder o CO2 logo quando você coloca na taça, você não vai curtir na boca. Então realmente é muito, como é que fala? É muito antiga, né? Muito tradicional de antigamente, né? As pessoas até seguravam a taça assim, né? Você viu? Para piorar o caso, segurava a taça assim, o calor da mão esquentar o espumante, enfim. Mas dizem que foi feito, essa coupe, né? O coupé, dizem que foi feito utilizando os moldes do seio esquerdo de Maria Antonieta. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas talvez se inspiraram nisso. Bom, a mais utilizada é a flute. É a flute. A mais utilizada. Agora, eu particularmente gosto muito de tomar desse tipo de taça. É uma taça que pode ser usada para vinho branco também, porém, eu acho que no nariz, para sentir o aroma, ela acaba tendo uma boca um pouco maior. Está correto isso? Exatamente. O mundo do vinho é um mundo muito dinâmico, né? Então, realmente, algumas pesquisas atuais por enólogos, por fabricantes de taça também, produtores de taças, eles detectaram que esse modelo de taça é o melhor para o espumante, porque você consegue, ao mesmo tempo que a boca fechada ela segura um pouco da dispersão de CO2, ela também mantém os aromas. Então, as partículas voláteis não vão simplesmente evaporar, subir e sumir daí. Elas vão ficar contidas aqui, para que quando você puder fazer esse movimento de provar os aromas, você consiga senti-los todos aqui no seu nariz, ele não escapou antes. Isso é muito legal. Isso aqui realmente é um dos melhores modelos de taça, com bojo um pouco mais largo e a boca um pouco mais fechada. Em Champagne mesmo, inclusive, eu vi algumas degustações lá que eles utilizam o próprio vinho tinto, a taça de vinho tinto para fazer degustação. Talvez até para aquele momento sentir, poder provar um pouco. Isso. Nas degustações, imagina que você tem lá um giro muito grande de pessoas, geralmente o espumante está mais geladinho, então eles colocam nessa taça maior para ele aerar realmente mais rápido, ele abrir, você vai tomar ele agora, né? Você não é um voo de meditação naquele momento, você não abriu, você não está curtindo o vinho por horas ali, você realmente colocou na taça, provou e já vai para um outro momento. Vamos abrir aqui?
Vamos abrir. Conversar. Eu vou abrir, não, vou pedir para você abrir. Opa! Porque assim você já... Com prazer. Ensina como que se deve abrir um champanhe. Bom, é importante, quando você for abrir um espumante, tomar o cuidado de sempre manter preso aqui, de alguma forma tentar segurar a rolha, porque você não sabe como o vinho foi armazenado, se ele chacoalhou antes de chegar, balançou antes de chegar aqui, se ele foi armazenado numa temperatura mais quente, ele pode ter voltado a algum tipo de fermentação. A gente nunca sabe o que pode acontecer. E aqui dentro são 6 atmosferas de pressão, equivale a 2 vezes a pressão de um pneu de um carro. Então, se isso aqui estourar, se essa rolha sair, pode bater no olho de alguém, machucar, realmente é perigoso. Então, é importante sempre travar aqui. Vou abrir a muselê aqui. São 6 meias voltas, geralmente. Aqui. Eu não costumo tirar o muselê, porque se eu for tirar o muselê e a rolha já estiver pronta para sair, ela vai estourar. Então, eu costumo segurar com o muselê assim mesmo. Vou segurar aqui a base da garrafa, vou dar uma leve viradinha, já quebrei a tensão superficial entre a rolha e a garrafa, já senti aqui, ó, já começou a sair, estou segurando. Agora é só deixar a pressão fazer o trabalho, ó. Vou tentar segurar aqui a mão mais aberta, está subindo a rolha, vou segurar direitinho para não fazer bobagem e de uma forma bem controlada, delicada, deixar estirar só um pouquinho. Que aroma gostoso, ó, já deu para sentir. E não faz nenhum barulho. Essa é a ideia. E o máximo de gás que eu pude preservar está aqui na garrafa. Então a gente vai colocar na taça e já vai sentir a espumatização. Tomar na taça correta? Você que escolhe. Boa, vamos nessa aqui. Vou fazer um... Uau, vamos ver se está legal. Perfeito, sem aromas defeituosos, vinho franco e agradabilíssimo, né? A perlagem dela? Sim. E que é a primeira coisa que a gente vai observar. A coroa, né? Ele forma, as bolinhas vão subindo, ela vem para a lateral, então ela forma essa coroa, né? Se a gente olhar de cima aqui, e tem aqui essas fileirinhas, repara a bolha minúscula, né? A bolha bem pequenininha. Essas fileirinhas que formam, nessas linhas de bolha subindo, essas são as perlagens. Se você olhar aqui tem várias, é um vinho, tem uma análise visual muito bacana, uma cor perfeita, um amarelo citrino, uma coisa super límpido, transparente, uma coisa bem típica, né? Como se espera de um espumante de qualidade. Eu já vi ali no rótulo que ele é Nature. Nature ele é bem seco, né? De 0 a 3 gramas de açúcar por litro, bem bacana. Vamos provar. Saúde! É bom. Percebe a mousse, né, na boca. Você coloca o vinho na boca, ele cresce, é um colchão de espuma consistente, muito bom. Mas vamos voltar a falar um pouquinho de champanhe. Ela, sem dúvida nenhuma, é uma região mais conhecida no mundo. Possivelmente, mas isso é só fama ou existe realmente uma regulamentação que controla a qualidade desse espumante? Existe uma regulamentação e é muito séria. O Instituto de Vinho de Champagne, ele determina inclusive qual o percentual de vinho de reserva que o produtor pode utilizar naquela safra. Então, o champanhe, ele é geralmente um assemblage, exceto quando você tem realmente os vinhos non vintage, são vinhos feitos para serem consumidos mais jovens. Os Blanc de Blanc, por exemplo, só usam uma uva, só usam a Chardonnay, por exemplo. Mas existe uma regulamentação e existe uma série de outras coisas, né? Por exemplo, o terroir. Foi a região mais beneficiada pela criação divina no momento porque realmente é tudo muito perfeito, né? Temperatura média baixa, cerca de 11 graus. O solo é super calcário, que confere acidez para o vinho, é o que se espera no espumante. Estou salivando até agora do primeiro gole aqui do espumante. Então, realmente, o terroir e todo esse controle, a qualidade, o cuidado na colheita, na produção, na vinificação. Champanhe tem uma licença poética, né? É a região, por isso que todo mundo fala, vou tomar um champanhe. Quem me dera eu tomasse champanhe todo dia, seria maravilhoso. Só se produz vinhos safrados de champanhe em safras realmente muito boas, para que você possa
fazer desse vinho um vinho de guarda. A gente pode guardar champanhe. É um vinho de guarda, um vinho mais estruturado, um vinho que foi elaborado com essa intenção, né? 95% dos vinhos em geral no mundo não foram feitos para serem guardados, mas 5% foram. Os champanhes safrados fazem parte desses 5%, que podem ser guardados. Agora, você já tomou vinho, espumante, champanhe do mundo todo, que eu sei. Você coloca champanhe, os espumantes produzidos em champanhe em primeiro lugar, ou você encontra qualidades semelhantes ou superiores em outros lugares do mundo? Olha, os defensores de champanhe que não me batam aqui, mas eu acho que tem sim. Tem vinhos, existem vinhos espumantes de outras regiões do mundo que não champanhe, que têm qualidade igual ou superior de vinhos de champanhe. Você tem os cava de Pará requalificado, por exemplo, que são as cavas cavas, né? Então são, portanto, espanholas, com um grande tempo de guarda, com muita estrutura, que realmente, numa degustação às cegas, não faz feio perante nenhum champanhe, não. Ele briga bem com o champanhe. Tem outras regiões do mundo que tem espumantes também. A Nova Zelândia tem espumantes maravilhosos, mais frescos, né? Mais realmente com o intuito de serem degustados mais jovens. A África do Sul tem espumantes muito legais. Os Estados Unidos tem espumantes legais também. Mas a Itália, sem falar, né? Tem os Franciacorta maravilhosos na região do norte da Itália. Portugal também tem espumantes interessantes. Mas talvez champanhe pelo nome, né? Pela fama, por tudo que envolve, essa coisa mística que envolve champanhe, faz com que o vinho ganhe ainda mais potencial, ainda mais presença, ainda mais nome, ainda mais conhecimento no mundo. Agora, uma pessoa que quer comprar um espumante para um jantar, uma festa, e ele tem as opções de comprar um champanhe, tem a opção de comprar uma cave, um prosecco. Como é que ele pode, o que a gente pode dizer para ele determinar o que seria melhor? Existe essa possibilidade ou não, depende de cada coisa? Existe, na verdade, cava, você tem ela também mais simples e tem a mais despretensiosa e as mais estruturadas. Champanhe você tem os não vintage e tem os vintage. Então, na verdade, acho que, em primeiro lugar, é olhar mais ou menos para qual o seu propósito. Você quer um espumante para que todo mundo fique tomando a noite inteira, só com finger food, uma coisa assim descontraída? Talvez não valha a pena você colocar um champanhe. Porque o champanhe, ele realmente é mais, para ser mais apreciado, é uma coisa mais elaborada, é um vinho mais meditação. Mas se você tiver budget para isso, perfeito, tá ótimo. Mas se você quiser um espumantezinho mais leve, por exemplo, um prosecco, coloca um prosecco, que é um espumantezinho mais frutado, mais cítrico, mais levezinho, com baixo teor de açúcar, nossa, vai a noite inteira. Vai tranquilo, ninguém vai ter problema, é um espumante leve. Você pode colocar espumantes não safrados de qualquer região do mundo. Enfim, realmente vai muito do propósito da reunião, né? Essa perlagem tá linda aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Nossa, bonitinho demais. Esse espumante é bom, viu? Gostei. Um equívoco que as pessoas às vezes cometem é achar que espumante bom é espumante brut. Isso eu ouço muitas vezes as pessoas falarem assim: não, vou comprar um espumante, mas tem que ser brut. Ele tem que ser brut? Não existe uma regra. Você tem espumantes com diferentes teores de açúcares que são ótimos. O Moscato d'Asti, por exemplo, é um vinho que tem 5,5%, 6% de álcool, um teor de açúcar residual, e é um vinho leve, um vinho fresco, extremamente agradável, com muito açúcar. Não tem problema algum. Talvez essa questão aconteça porque o açúcar, de um modo geral, ele meio que mascara alguns possíveis defeitos que o espumante possa ter. Então, se o espumante tiver, por exemplo, um pouco de amargor, ele pode ser intencionalmente deixado algum açúcar residual para dar uma escondidinha nesse amargor. Que amargor é uma coisa que a gente não espera, não quer no espumante. Inclusive na região região histórica, né, de Conegliano e Valdobbiadene, na Itália, na região do Vêneto, os Prosecco originais, eles tinham um teor de açúcar residual bastante elevado, porque a vinificação da uva Prosecco nos métodos que eram feitos bem lá atrás, há centenas de anos,
ele trazia um certo amargor para o vinho. E a maneira que eles encontraram naquela época, com a tecnologia da época, de ocultar esse amargor, de tentar tirar esse amargor aí, foi adicionando, deixando um pouco mais de açúcar no vinho. Então, o vinho da zona histórica de Conegliano e Valdobbiadene, o Prosecco original, ele tem um teor residual importante. Hoje você tem Proseccos totalmente brutos, tem Proseccos também com teores diferentes teores de açúcares. Como você tem nas cavas, como você tem em champanhe, como você tem nos espumantes Cap Classique, como você tem em diversos outros lugares do mundo. Então, depende da ocasião, depende do que você espera naquele momento, você escolhe o teor de açúcar, vamos dizer assim. O Brut ou o Nature, que tem ainda menos açúcar, né? O Brut Nature, ele realmente ele não tem muito onde esconder os defeitos. Se ele tiver algum tipo de defeito, ele vai aparecer. E não estamos falando de defeito de uma forma pejorativa, né? Um defeito no sentido de uma pontinha de álcool, uma pontinha de amargor, um certo desequilíbrio entre acidez e álcool, não sei, alguma coisa nesse sentido. O Brut realmente ele é uma expressão pura, né? do terroir, da mão do produtor e do propósito da Maison em fazer aquele champanhe especificamente. E aí, então, se você tiver um Brut e esse Brut for de qualidade, aí a conversa é outra, realmente subimos um degrau aí no nível. Mas tem alguma dica que a gente pode passar, por exemplo, para mim, uma pessoa que não é especialista em vinhos e espumantes, para ele tomar e falar, e poder dizer esse espumante é bom, é ruim, alguma coisa que eu possa perceber no espumante para poder caracterizar a qualidade dele? Sim. Visualmente falando, o que se espera do espumante é que ele seja bem límpido, brilhante, transparente, né? Que é como ele está aqui. As bolhas também, as bolinhas fazem toda a diferença. Quanto menor as bolhas e quanto maior a quantidade aqui de perlagens, que até agora tem perlagem na minha taça, tá impressionante, está muito legal. Então, quanto menorzinhas forem as bolhas, nos sugere que pode ser um vinho de alta qualidade. No nariz, intensidade aromática. Não machuca, mas uma intensidade com elegância. Chega na festa e chega causando presença. É isso daqui. Então, você sente aquele aroma intenso. Nos champanhes mais novos, os não safrados, você tem aromas mais cítricos, frutados. E quando eu falo frutados, são frutas frescas realmente. E nos mais encorpados, nos vintage, por exemplo, os aromas mais de panificação, de brioche, tostado, amêndoas, né, oleaginosas, torradas. Então esse aroma tem que aparecer para você. Se ele for contido, né, não tem muita graça no espumante. Além disso, na boca a gente percebe a espumatização. Você colocou o espumante na boca, aquela espuma preenche, você fala uau, né? Tem que tomar cuidado, senão você até dá uma engasgada ali. Então, ter essa espumatização, a qualidade de espumatização, esse colchão de espuma, né, consistente, é um outro ponto. Persistência também é outro ponto. A gente costuma falar que se você tiver uma persistência entre 8 a 10 segundos, você está diante de um grande vinho. Então, acima de 10 segundos, com certeza você está diante de um grande vinho. Quer dizer, você tomou o vinho, você está com a boca fechada, está só respirando, você continua sentindo os aromas, as frutas, né? O aroma do espumante, do champanhe, você continua sentindo ele e vai contando na cabeça. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E suas papilas olfativas aqui, você ainda está sentindo o aroma do champanhe. Você fala, uau! Então, acho que essas características indicam um vinho que você está de frente a um vinho de boa qualidade. Vou mostrar qual que é o vinho, vou mostrar um pouco. Esse aqui é um Georges Albert Nature, produzido pela Vinícola Gás, do Rio Grande do Sul. É o que nós estamos degustando aqui e vamos continuar degustando depois. Eu gostaria de ficar aqui algumas horas conversando e extraindo todo o conhecimento, mas eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Com certeza teremos. Uma honra, muito obrigado por ter sido convidado, gostei muito e volto todas as vezes que você me convidar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abração.